então eu tenho um injetor aqui, né? Tem aqui o desenho do injetor aqui, do injetor de combustível a diesel da Sprinter, né? Agora, se a gente olhar, vamos olhar a vista explodida dele, olha ele explodido aqui, pessoal. Tá vendo o tanto de peça que tem dentro desse negócio? Tem um monte de coisinha, tem um monte de componentes. Ah, Walter, eu que não trabalho com injeção a diesel, existe reparo? Por exemplo, esse componente aqui tem reparo? Tem para vender essas pecinhas separadas? Pessoal, o pessoal que trabalha com diesel, o pessoal que é bombista, sabe que sim, né? Tem sim. E aí, como é que é, Walter? É só eu pegar, compro o reparo, tem essa hastezinha aqui, essa válvula, tem isso aqui, aí eu troco todo o reparo aqui, troco o injetor e monto e tá pronto. Rapaz, se você pegar o reparo novo e colocar ali, muito provavelmente ele não vai nem pegar. O carro não vai nem pegar, porque ele vai ficar totalmente desregulado. Tem uma série de regulagens que você tem que fazer no injetor. Não é só trocar o reparo, não. Infelizmente, não. Ah, Walter, mas isso é história. É nada. Olha, pode até funcionar o injetor. Se você desmontar ele, pegar todos os reparos novos, assim, de curioso, né? Sem ter treinamento, nada, né? E montar ele bonitinho. Vai funcionar? Cara, não sei. É provável que não. E se funcionar, vai ficar uma porcaria. Se ele ficar perfeito, só você trocando o reparo, você ganhou na loteria praticamente, tá? Porque tem uma série de regulagens. Que regulagens são essas? Só esclarecendo, olha só, vamos ver aqui, ó. O que ele tem ali dentro? Né? Tá um injetor montado aqui, né? Tá um injetor montado. E o que tem lá dentro do injetor? Ó, essa ponta aqui do injetor, que você consegue tirar ela, essa ponta aqui é o bico injetor propriamente dito. Olha lá, número 1, que vamos lá ver, ó. Ó, na tabelinha aqui, ó, número 1. Olha lá, número 1, ó. Bico injetor. É o bico mesmo, propriamente dito. Vamos ver ele ali, ó. Ó, o injetor, o bico, né? Ah, vende o bico. O bico você consegue comprar, ele tem uma haste aqui dentro, né? Antigamente, né? Antigamente, quando o veículo era com bomba injetora, né, que a injeção era mecânica, ele tinha só o bico mesmo, e o bico abria por pressão, né? Tinha uma mola lá, entra o combustível, vence a pressão da mola e injeta, né? Era só essa parte que tinha no injetor, né? Quando o veículo a diesel era mecânico, né? Com bomba injetora, né? Então, com bomba injetora, todo o pessoal aí do diesel está enjoado de saber isso, né? Com bomba injetora, ele tinha só o bico, né? Só essa parte, que o pessoal costuma chamar, né? Na prática aí de ponteira, né, pessoal, de ponteira, tá? Então tinha só a ponteira ali, né, tá? Só a ponteira. Mas o que tem mais? Aí ele tem toda essa outra parte aqui, além da ponteira. Ah, ô Walter, isso é do injetor Bosch? Não, isso aí é meio padrão em todos, né? A construção interna dos injetores muda. Por exemplo, você para reparar injetor Bosch, você tem uma série de coisas que tem que saber, tem que fazer treinamento e tal. Como eu falei, não é trocar reparo, né? Tem um monte de coisa que tem que saber. O que mais tem lá dentro do injetor, Valdo? Vamos dar uma olhada lá. Olha, o que mais tem lá dentro? Então, nessa parte aqui, nessa parte que não é a ponteira, que não é o injetor aqui, o que nós temos aqui dentro? Vamos meio geral. Você tem a parte da bobina aqui, né? Que você tem um eletroímã aqui, no caso da Sprinter, você tem um eletroímã. Então, a unidade de comando alimenta esse eletroímã e esse eletroímã puxa tudo aqui para abrir o retorno do injetor. Então, o injetor, eu vou explicar melhor como é que é isso daqui a pouco, mas o injetor ele abre e fecha quando a unidade de comando injeta positivo e negativo naquela bobina e faz com que a haste, né, a válvula dele se movimente, abrindo o retorno para ele conseguir injetar. Depois eu vou explicar melhor como é que é isso, tá, pessoal? Meio superficial assim. Então o injetor a diesel, ele tem a ponteira que é mecânica, mas ele tem uma bobina também? Sim, ele tem uma bobina. Quer dizer, tem uma bobina o injetor convencional, porque existe também, né, o injetor piezoelétrico, por exemplo, na Ranger, que foi a primeira que teve isso, a 3.0, a NGD, a Ranger, sei lá, 2008, 2009, por aí, o injetor dela, ele não é com bobina, ele é um cristal piezoelétrico. Qual que é a diferença? É porque o injetor com bobina, ele é mais lento, entendeu? Ele é mais lerdão para ele abrir e fechar, porque você tem que energizar a bobina, tem que formar o campo magnético, até acontecer tudo isso para abrir o injetor demora. E no injeção diesel é bom, né? É melhor que você consiga abrir e fechar o injetor rapidamente para você, porque assim, no injeção diesel, pessoal, lembra que os veículos antigamente eles eram bem barulhentos, a diesel, aquela castanhação violenta.
Então, hoje em dia, né, o diesel ainda ele tem um barulho característico, mas diminuiu muito esse barulho. Por quê? Porque, na verdade, é assim, suponha que na fase de compressão você tivesse que injetar 1 grama de diesel. Antigamente, chegava na fase, ele, pum, injetava 1 grama de uma vez. Então, gerava uma energia muito grande, uma força e dava aquele pum, né, aquela explosão, aquele barulho, aquela castanhada, né? Só que agora, sabe como é que eles fazem? Ao invés, vamos supor que no ciclo, na fase de compressão, tem que injetar 1 grama, ele faz assim, ele injeta 0,2, 0,2, 0,6. Ele dá 2 pré-injeções e uma injeção principal maior. Ele não injeta de uma vez só. Então vamos supor, valores hipotéticos, né, pessoal? Com certeza esse número que eu estou falando está errado, mas suponha que tivesse que injetar a 30 graus antes do ponto morto superior, na fase de compressão, tivesse que injetar 1 grama. Aí ele injeta 0,2 a 50, 0,2 a 40 e 0,6 a 30. Ele distribui essa força. Então, para que o sistema consiga fazer várias pré-injeções, o injetor piezoelétrico é melhor. Então, tende ao motor ser mais silencioso, melhor, entendeu? Então tá, então tem um injetor com bobina convencional, tal, e tem um injetor piezoelétrico, eu depois vou mostrar um ali, tá? Então você tem a parte da bobina aqui, né? Você tem aqui então a parte da bobina. Aí você tem esse bastãozinho aqui, vamos ver lá no número 3 como é que é o nome dele, esse bastãozinho ali, né? Isso é um injetor Bosch, né, pessoal? Tem variações, claro, né? Esse aqui é o conjunto da válvula, né? Esse é o conjunto da válvula, que é uma das partes mais importantes ali, né? Que estraga, que gasta, porque esse bastãozinho fica subindo e descendo, ele vai gastando, né? E tem essa pecinha aqui, que é a luva, que ela encaixa aqui assim, mais ou menos, ó. Essa luva, ela também estoura. É um anelzinho, tá? Um anelzinho, tá? Que ele estoura, né? Ali era o número... deixa eu ver qual era o número da luva lá, esqueci. Aqui a luva era o número 20, né? Vamos ver lá. Número 20... Vamos ver lá do que ele chama. É o conjunto do anel de vedação e arruela. Então, o anelzinho de vedação, partes bem importantes. Essas coisas são coisas que estouram, né? Quando esse anel de vedação aqui ele estoura, o injetor perde a eficiência. Ele joga tudo para o retorno.